Olá, pessoal! Hoje a nossa aula é de português, da página 78 do nosso livro. A Pro vai relembrar para vocês o que é uma fábula e o que a gente encontra nesse texto de parágrafo e pontuação. A gente vai relembrar uma historinha do corvo e da raposa. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Chegou perto e começou a elogiar o corvo, dizendo que ele tinha uma bela voz. Ouvindo os elogios, o corvo quis mostrar sua bela voz. Abriu o bico para cantar e o queijo caiu. A raposa apanhou e foi embora rindo. No texto número 2, diz ali: lenga-lenga, a casa do seu Damião. Aqui está a vaca, que pisou no cão, que mordeu o gato, que pegou o rato, que furou o saco do grão de feijão, que estava na casa do seu Damião. Esses dois textos mostram pequenas diferenças. Como? O que tem de diferente nesses dois textos? A forma que foi escrita. No texto número 1, a gente vê 3 espaços aqui, que eu chamo de parágrafo, quando eu preciso utilizar uma linha nova no meu texto, na minha história. Já no texto número 2, não precisei deixar parágrafo. Depois, nós vamos observar também, aqui está dizendo número 1 para indicar a fábula e número 2 para indicar lenga-lenga. Vamos fazer isso na oralidade. Texto escrito em versos. Quem foi escrito em versos, número 1 ou número 2? Claro que é o texto número 2. Depois fala texto com parágrafos. A gente vai observar lá. Foi o texto 1 ou foi o texto 2? Lembra dos risquinhos, do espaço que eu deixo? Texto sem rimas. Não teve rima nessa história. Foi o número 1. Texto com rimas. Foi o texto número 2. Só foi para fazer um lembretezinho e dos sinais de pontuação que a gente também encontra, né? Como ponto final, a vírgula. E a nossa atividade de hoje, ela se dá na página 80, 81 e 82. A Pro vai aproximar aqui. Hora de organizar o que estudamos. Aqui nessa faixinha verde está escrito assim: sinais de pontuação no final de frase. Ponto final e o ponto de exclamação. Ponto final eu utilizo no final da minha frase, quando eu termino. E o ponto de exclamação é quando eu falo com uma surpresa, um espanto, sabe? Essa é a diferença. Aqui vai ter uma outra fábula: o cachorro e o pedaço de carne. Um cão atravessava um riacho com um pedaço de carne na boca. Quando viu seu reflexo na água, pensou que fosse um outro cão carregando um pedaço de carne, ainda maior. Soltou então o pedaço que carregava e se jogou na água para pegar o outro. Não ficou nem com um nem com o outro, pois o primeiro foi levado pela correnteza e o segundo não existia. Moral da história: não se deve deixar o certo pelo duvidoso. Então, mais uma fábula para a gente compreender, entender, interpretar o que quis dizer. Agora, a atividade que vocês vão fazer: copie a moral da fábula e depois conversem com sua família sobre o que essa moral pretende ensinar. Lembra da moral da história? Não se deve deixar o certo pelo duvidoso. Número 2. Pinte no texto os espaços que marcam o início de cada parágrafo. Depois complete esse texto. Quantos parágrafos ele tem mesmo? Você vai observar aqui. Lembra do parágrafo que relembrou? É aquele espacinho no início. Na próxima página, agora é a sua vez de ler trechos da fábula. Letra A. Quando for chamado, leia em voz alta, seguindo a indicação de como ler. Depois coloque o ponto adequado no final de cada frase.
Como ler? Agora ali, ó, a primeira carinha, muito sério. Frases. Não ficou nem com um nem com outro, pois o primeiro foi levado pela correnteza e o segundo não existia. Que ponto que utilizou ali? O ponto final. A outra carinha, como ler? Com muito entusiasmo. Como que a gente vai ler com muito entusiasmo? Não ficou nem com um nem com outro, pois o primeiro foi levado pela correnteza e o segundo não existia. Agora é para a gente ler muito bravo, indignado, bastante raiva. Não ficou nem com um nem com o outro, pois o primeiro foi levado pela correnteza e o segundo não existia. Tá vendo a diferença? Pela pontuação e ali o jeito como a gente falou. Às vezes a gente também tem essas atitudes em casa, vocês não acham? Às vezes a gente fala de forma tranquilo, falamos sério. Outras vezes a gente chega a falar com raiva, né? Com o pai, com a mãe, né? Não é legal, né? Mas depois a gente também tem que se arrepender, pedir desculpa, né? Mas enfim, quero que vocês percebam as mudanças, né? As mudanças que acontecem da forma que a gente lê a frase. Se é muito sério, se é com entusiasmo ou se é bravo. Na letra B, conversem sobre as diferenças de sentido que os pontos fizeram no final da frase. Você vai conversar, o que você achou? Sinônimos e antônimos. A lebre e a tartaruga apostaram uma corrida para ver quem era mais veloz. Veloz quer dizer rápido, ligeiro. Essas três palavras são chamadas de sinônimos, porque têm um significado semelhante. Veloz, rápido, ligeiro, quer dizer a mesma coisa, só que com outras palavras. Agora, relembra como eram diferentes a tartaruga e a lebre. Uma era o contrário da outra. Olha aqui como está nessa tabelinha. Lenta, rápida. Vagarosa, veloz. Demorada, apressada. Sem velocidade, com velocidade. Essas palavras que indicam sentido contrário são chamadas de antônimos, que é o contrário. Se eu digo grande, pequeno. Se eu falo bonito, eu falo depois feio. É o contrário. Isso eu chamo de antônimo. Virando a folha na página 82, vamos brincar de ser do contra. Para cada palavra destacada a seguir, dê um antônimo. O antônimo, lembrando, contrário. Eu gosto de escuro. O do contra gosta de... Se eu gosto do escuro, eu vou ser o contrário. Eu gosto do claro. Eu gosto de alto, como é que vai ficar? O do contra gosta de lugar baixo. E assim por diante. Escreva os sinônimos. Lembra dos sinônimos? Quer dizer o quê? Que uma palavrinha, ela pode ter um outro sentido, o mesmo sentido, só que em palavrinha diferente. Tipo alegre. Alegre também pode ser feliz, pode ser contente, tá? Então, vocês irão pensar nesses sinônimos também. Na número 3, há outra maneira de dizer o contrário para descobrir. Pinte a palavra que está dentro daquela que é seu antônimo. Aqui primeiro está incompleto. Quem é o incompleto, imperfeito, impuro e incerto? Você vai dizer o contrário. Para descobrir, pinte a palavra que está dentro daquela que é seu antônimo. O que você descobriu? Você irá anotar, tá bom? Vamos fazer essa descoberta. É para se pensar. E na página 83, agora é a sua vez. Junte in ou in com M no final ou in com N e escreva o antônimo. Paciente, como é que vai ficar? Impaciente. Direto, como é que vai ficar? Indireto.
Delicado, contrário, indelicado. Possível, contrário, impossível. Lembrando da regrinha do M e do N, antes de P ou B, eu uso M, e se tiver uma outra letra que não seja, eu coloco N. Palavras em jogo, a letra R. Aqui vocês irão fazer, copie na rede palavras, somente os nomes de bichos iniciados com a letra R. Dentro desse quadradinho, vocês irão retirar apenas nomes de bichos e irão colocar dentro aqui, escrever na rede. Bem fácil, né? Quero ver sair esse R bem feitinho, hein? Ó, como a pronúncia do R. Ra, ré, ri, ró, ru. Depois, a número 2, circule as sílabas que iniciam as palavras que vocês escreveram na rede. Depois, a número 3, leia as palavras em voz alta e observem o som da letra R em cada uma. Vocês vão perceber que vai ter R forte, vai ter R mais fraquinho. Então, essa é a nossa atividade do dia. Qualquer coisa, prof, vai estar disponível. Pode colocar seu comentário, suas dúvidas, pode falar no privado, sem problema algum. Beijo em todos. Estou, sim, com muita saudade. E fiquem com Deus, se cuidem, né? Vamos lavar as mãos com frequência, usar a máscara quando sairmos para algum lugar quando necessário. E até breve. Beijo da Pro.